Olá, turma do sexto ano. Aqui quem está falando é o professor Rivanildo. Nós estamos retomando as aulas de matemática a partir deste momento e iremos fazer isso através de videoaulas. Nesse primeiro instante, vamos fazer uma breve revisão a respeito dos conteúdos que foram passados no primeiro bimestre durante os primeiros dias. E aí, a partir desse ponto, iremos continuar os conteúdos. Bem, vamos falar a respeito primeiro dos sistemas de numeração. O sistema de numeração refere-se à forma de contar e como as pessoas representam esses valores contados. No passado, não se existiam os conhecimentos de matemática nesse sentido, como a respeito de contagem. Então, as pessoas utilizavam diversas maneiras. E uma delas era as pedrinhas, por exemplo. No caso, como a gente pode ilustrar esse exemplo, através dos pastores de ovelha, que quando as ovelhas saíam pela manhã do local onde elas ficavam, eles pegavam uma pedrinha e associavam a cada ovelha. Quando chegavam no final da tarde, ao retornar essas ovelhas, então os pastores pegavam aquelas pedrinhas que estavam separadas e iria associar a cada ovelha que voltasse para o seu local. Então, se sobrasse alguma pedra, então eles iriam saber que estava faltando alguma ovelha. Então, era dessa forma que se representava os valores, né, e que se contava. No entanto, no passado existiam algumas civilizações bastante avançadas nesse sentido. Uma delas é a civilização egípcia, que tem o seu sistema de numeração, seu próprio sistema de numeração, com os símbolos para representar esses valores e para representar determinadas quantidades, certo? Então, isso aí facilitava muito a vida deles naquela época. Além da civilização egípcia, uma outra que também tinha um sistema de numeração próprio era a civilização maia, que contava com seus próprios símbolos e também com esses símbolos representando determinadas quantidades. Além disso daí, existe também a civilização romana com o seu próprio sistema de numeração. Então, essa da civilização romana é possível perceber ainda hoje em dia em diversas situações que podemos nos deparar no cotidiano. Então, a civilização romana tinha os seus símbolos que podem ser percebidos, por exemplo, em mostradores de horas e relógio, para marcar hora, para marcar capítulos de livros. Então, esses são alguns exemplos, né, que podem ser citados do sistema de numeração romano, que ainda hoje em dia é utilizado, certo? Mas, quando surgiu o sistema de numeração decimal, de certa forma universalizou essa questão da contagem, facilitando a representação das quantidades, valores. E ele tem algumas características que é bom levar em consideração para ter facilitado nesse sentido. Uma dessas características é que ele conta com 10 símbolos, certo? E no caso vai do 0 até o 9. Esses 10 símbolos ele é utilizado para representar qualquer valor, né? E esses valores, se forem levados em consideração a sua sequência, ele não tem fim, certo? Então, uma outra característica do sistema de numeração decimal é porque é um sistema posicional. O que isso significa? Que dependendo da posição em que se encontra aquele algarismo, ele vai assumir um determinado valor. Por exemplo, se eu colocar 1 e o 2, eu vou ter o 12, certo? No entanto, se eu colocar o 2 e o 1, eu vou ter o 21. Então, por isso que se fala que é um sistema posicional. E aí é uma outra situação que também facilita a representação das quantidades. Então, essa é uma dos pontos que eu estou querendo destacar nesse primeiro momento, que é justamente do que trata a primeira parte do livro que nós trabalhamos nos primeiros dias de aula, certo? Sistemas de numeração. Após esse sistema de numeração, vieram as sequências numéricas.
Na verdade, essas sequências numéricas representam como são determinada uma sequência de valores ou de símbolos e está relacionada a um padrão. Por exemplo, se eu fosse colocar como exemplo aqui, a sequência, qual é o padrão da sequência numérica dos números pares? A gente vai observar que os números pares ele tem um intervalo de 2 em 2 algarismos, de 2 em 2 unidades, de um para o outro. Então, esse é o padrão da sequência numérica dos números pares. Se fosse levar em consideração a sequência numérica dos números ímpares, seria da mesma forma. E então, nesse sentido, as sequências estão relacionadas justamente a um padrão em que cada sequência vai estar seguindo ali naquela situação. Dentro do contexto de sequência geométrica, nós podemos observar a comparação dos números naturais. E o que são os números naturais? São números que são contados a partir do zero. Então, a partir do zero, todo número é considerado natural. Então, veja só. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, reticência. Esses 3 pontinhos indicam que essa sequência ela tem mais números após ela. Em algumas situações indica que ela é infinita, certo? Ou seja, não tem fim. É interessante lembrar também que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, certo? Então, é importante levar sempre em consideração essa letra para identificar o conjunto dos números naturais. Após esse contexto das sequências numéricas, nós também trabalhamos sobre as ideias fundamentais das operações matemáticas, certo? Como, por exemplo, a adição, e na adição é interessante destacar os elementos que compõem a adição, que são as parcelas, certo? E as parcelas são os valores que são somados. A partir do momento que se soma duas parcelas, eu vou ter o resultado da soma, que é chamado de total, ou mesmo de soma. Na subtração, eu vou ter o minuendo e o subtraindo. Quando se efetua o cálculo com esses dois valores, eu obtenho o resto, certo? O que sobrou da subtração. É interessante também lembrar que dentro da adição existem as propriedades referentes à própria adição, que é a propriedade associativa, a comutativa e a do elemento neutro, certo? E aí vocês vão poder observar claramente isso aí no livro, que está a partir da página 21, certo? Além dessa adição e subtração, nós podemos citar a multiplicação e divisão. Na multiplicação, os elementos que são efetuados, são calculados, é chamado de fatores. E quando se multiplica, ou seja, quando tem dois fatores para ser calculado, vai se obter o produto. Ou seja, o resultado da multiplicação é chamado de produto. Já na divisão, nós temos como elementos o divisor, o dividendo, e esses dois valores são os que costumam ser efetuado o cálculo, que por sua vez vai gerar como resultado o quociente. O quociente o resultado é chamado de quociente. E o que sobra dessa divisão é chamado de resto, certo? Que vai ser observado também na página 25. É interessante lembrar que essas 4 operações aqui, elas são a base de tudo que se imagina dentro de matemática. Ou seja, se você domina as 4 operações, então não vai sentir a mínima dificuldade em nenhum outro conteúdo que for trabalhado dentro de matemática. Que a base é isso aqui. Se você sabe isso aqui, então não precisa se preocupar com mais nada, certo? Por outro lado, nós temos ainda as expressões numéricas, que foi abordado também agora no primeiro bimestre. E o que são as expressões numéricas? São operações matemáticas que podem ser trabalhadas ao mesmo tempo com adição e subtração, ou adição, subtração e multiplicação, ou até mesmo as 4 operações ao mesmo tempo, certo? Então, as expressões numéricas podem ser apresentadas por isso aí, quando se tem mais de uma operação matemática em um único cálculo ao mesmo tempo, certo?
Múltiplos e divisores foram um dos últimos conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula. Aí dentro do conteúdo de múltiplos e divisores, nós vamos ter o mínimo múltiplo comum, ou MMC, que pode ser observado na página 42, e o que representa esse MMC? São os números que nós podemos observar em comum entre dois valores, ou seja, nós vamos procurar primeiro os múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Então, como é que se obtém esses múltiplos? Se for observado, nós vamos começar pelo 0 aqui. Após o 0 vem o 4, após o 4 vem o 8, e aí vai adicionando sempre 4, e 4, e 4, para se obter o múltiplo seguinte. Então, é dessa forma que se obtém os múltiplos. Aí vamos ter outros após essa reticência aqui, são os 3 pontinhos. Quais são os múltiplos de 6? Mesmo jeito, começando com 0, depois vem o 6, o 12, o 18, 24, 30, 36, certo? Então, eu tenho os múltiplos de 6 e os múltiplos de 4. Quando eu identifico os múltiplos de cada um dos números, eu vou ver quais são comuns aos dois. Nós vamos ter o 0, certo? O 0. Em seguida, o 12. Eu tenho 12 no 4 e tenho 12 no 6. Aí, em seguida, vamos observar que eu tenho aqui o 24. Então, o que estão aparecendo aqui são o quê? 0, 12 e 24, nos dois. Aí eu vou observar em seguida qual é o menor de todos, com exceção do 0, é claro. Nunca se leva em consideração o 0. Então, o mínimo múltiplo comum nesse caso, de 4 e 6, é o 12. Então, dessa forma, nós encontramos um mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números. É interessante lembrar também, às vezes pode vir 2 números, pode vir 3, ou até mais de 3, para se encontrar um mínimo múltiplo comum daqueles números. Sempre da mesma forma, encontra os múltiplos de cada um deles, depois vai se observar quais são comuns a eles, certo? No caso aqui é a 4 e a 6. Depois disso aí, nós vemos também o máximo divisor comum, que no caso é representado por MDC, e lá no livro está na página 48. Então veja bem, é semelhante a encontrar os múltiplos de um número, né? Para encontrar os divisores, encontra de forma semelhante. No entanto, você vai observar que começa sempre por 1, né? Você vai encontrar os números que são divisíveis por aquele número. Por exemplo, os divisores de 30. A gente vê que 1 é divisível por 30, porque 30 dividido por 1 vai dar 30, certo? Aí eu vou ter 2, 30 dividido por 2 dá 15, 30 dividido por 3 dá 10, 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, até aqui nós temos o quê? 4 divisores. Em seguida eu vou ter 30 dividido por 6 dá o 5, certo? Então, 6 também é um divisor de 30. 10, 15, certo? E 30. Então, esses são os divisores de 30, certo? Então, essa é a forma de encontrar os divisores de um número. Em seguida, eu vou procurar do outro, né? No caso, como estamos trabalhando aqui o máximo divisor comum entre números, ou seja, de 2 ou mais números, então eu vou procurar os divisores dos outros, no caso de 25. Então, 25, quais são os divisores? 1, né? Porque a gente sabe que 25 dividido por 1 vai dar o próprio 25. 25 dividido por 5 vai dar 5, certo? E 25 dá 1. Então, no caso de 25, só tem 3 divisores, ok? Então, a partir do momento que eu tenho os divisores de cada um desses números, eu vou apenas agora procurar identificar os semelhantes aos dois, né? Vamos observar que nós temos o 1, certo? Em seguida, eu vou ver que o 5 também é divisor de 30 e de 25. E em seguida a gente vai ver que não tem mais nenhum divisor, certo? Então, nesse caso, o máximo divisor comum de 30 e de 25 vai ser o 5. Então, o MDC de 30 e 25 é 5. Então, é simplesmente isso para se encontrar um divisor.
certo? Então essa foi a revisão que eu tinha para passar para vocês, foi uma rápida, um rápido recapitulamento daquilo que nós vimos nos primeiros dias, as primeiras semanas de aula. E aí eu vou querer que vocês, lá no livro de atividades, vão na página 14 a 17 e façam algumas questões que estão nessas páginas para ser respondidas, certo? Então, basicamente é isso, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês e até a próxima.